Começa agora mais um Paralelas Podcast e a gente segue circulando pela cidade. Hoje o programa é de um prédio lindo, histórico, no centro de Porto Alegre, do ladinho do Palácio Piratini, que é o Memorial do Legislativo. Para quem não conhece, esse prédio aqui ele é datado de 1790 e abriga um pouco da história de 190 anos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, esse marco da democracia gaúcha. E a gente está aqui num espaço ainda mais histórico, que é o antigo plenário da Assembleia, que se chama Plenário Bento Gonçalves. Está aqui o Bento Gonçalves. E eu vou dizer para vocês o seguinte, não podia ser um lugar melhor para esse convidado que a gente está recebendo hoje, que tem tudo a ver com esse personagem aqui, vocês já vão entender por quê. Esse convidado, ele não é gaúcho de nascença, mas ele é gaúcho de alma. E ele já interpretou alguns dos personagens mais emblemáticos da cultura e da história do Rio Grande do Sul. Começa pelo inesquecível Capitão Rodrigo, no filme O Tempo e o Vento, inspirado na obra do grande Érico Veríssimo. Ele interpretou também Giuseppe Garibaldi, que não é gaúcho, mas que liderou uma das batalhas mais inacreditáveis da Revolução Farroupilha. E agora ele interpreta esse cara aqui, Bento Gonçalves, num filme que está sendo produzido chamado Porongos, que vai fazer uma retratação histórica dos lanceiros negros. A gente já vai falar sobre isso. E eu estou muito feliz porque ele aceitou meu convite, porque eu sou fã dele e porque finalmente eu vou poder tomar um mate com esse cara aqui, Thiago Lacerda. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aberto um espaço na tua agenda para falar com a gente. É um prazer te receber aqui. Prazer meu. E já tá com o mate na mão aí. Já tô mateando, você me recebeu muitíssimo bem, olha só. Muito obrigado, então, prazer. Prazer estar aqui. Não, prazer é todo nosso. Eu queria começar te perguntando da tua relação com o Rio Grande do Sul, porque tu é carioca, né? Carioca de nascença, mas aqui no estado as pessoas te veem como gaúcho. É como se tu fosse um gaúcho, porque tu já fez tantos personagens emblemáticos e essa tua história de tomar chimarrão, tu tem os trajes gaúchos também, xiripá. Como é que começou? De onde é que vem isso? Como é que começou essa história? Não, primeiro de tudo, a minha relação com o estado já é muito sabida. Eu venho há muitos anos para cá, criei uma maneira de estar aqui que passava pelos meus amigos, mas principalmente pelo trabalho, o meu trabalho que me trouxe para cá. E a partir dos meus personagens, esses vínculos foram se estreitando e eu fui ficando e já há muitos anos eu venho para cá. Hoje eu me sinto acolhido pelo estado, pela gente do Rio Grande, pela cultura do estado. E sinto que é, de uma certa maneira, um movimento pessoal também, né? Eu me sinto acolhendo tudo isso que acaba me recebendo aqui. Então, cara, é um prazer poder voltar, é um prazer trazer os personagens, falar deles, e com eles e através deles mapear um pouco a história do estado, né? Através da contação de história, seja pelo cinema, pelo teatro, pela TV. Mas a verdade é que a minha relação com tudo que o Rio Grande do Sul tem é muito natural, é muito bonita. Eu sou carioca, mas muito rapidamente me reconheci de alguma forma aqui e me sinto, para não deixar de fazer a piada que eu sempre faço com os meus amigos, eu me sinto quase gaúcho, vamos dizer assim. Bom, e o que mais te encanta no estado? Assim, se tiver que dizer uma coisa, o que marca no Rio Grande do Sul para ti? Eu me vinculei essencialmente pela gente do Rio Grande do Sul, pelas pessoas, pela cultura e essencialmente pela mitologia. Eu acho que essa história dos personagens e tudo que cerca, tudo que envolve essa mitologia de fronteira, toda a constituição do estado, eu acho que esse é o tripé que me costurou aqui de alguma forma, né, no bom sentido. Essa coisa das pessoas, essa coisa da mitologia e dos personagens. E o chimarrão? O mate entra quase como de uma forma inevitável. Né? Você começa a vir para o Rio Grande do Sul e rapidamente eu reconheci no hábito do chimarrão um hábito extremamente saudável, um hábito que me dizia muito, apesar de não fazer parte da minha... E o chimarrão tem uma coisa de compartilhar, né? Tem. Que tá tão em falta hoje em dia, as pessoas não se olham mais no olho, estão tão na tela do celular e o chimarrão permite isso. O chimarrão tem várias simbologias que me interessam muito. A coisa do compartilhar, a coisa do ritual, a coisa do momento e do silêncio que se faz em torno do mate. Eu gosto muito do mate solitário também.
Tem pensar. Tem uma companhia muito bonita no mate. Tem uma sabedoria no mate. É verdade que tu toma mate lá no Rio, porque eu compro erva numa banca. Banca 33, Mercado Público em Porto Alegre. Aliás, quem gostar de uma boa erva, vai lá, procura a banca. Não, prometi o Adão deve estar olhando aí. O Adão da Banca 33 é teu fã. O Adão e ele me disse que tu amigo. Compra erva com ele. Eu quero saber se é verdade. Há anos. Mas tu toma mate lá no Rio de Janeiro? Tomo, o Adão se encarrega de mandar uma erva pro Rio de Janeiro. E aí eu tomo meu mate lá. Rio 40 graus e tu lá tomando mate. Veja, né, tudo tem uma medida, né? Assim, o Rio, de fato, tem um clima diferente daqui. E eu não sou desses que topam um chimarrão no sol, por exemplo. Chimarrão no sol é uma coisa que para mim é difícil. Então, o que me interessa é basicamente o momento do chimarrão, o local do chimarrão, a companhia do chimarrão ou não. Mas não é a qualquer hora, não é com qualquer pessoa, qualquer companhia, não é em qualquer lugar. Então, acho que o chimarrão tem um pouco esse processo do ritual que eu respeito muito. E é individual também. Claro. E o teu chimarrão é clássico ou é aquele que vai chazinho e tal? Não, é um tradicional, digamos assim. Tá, e vem cá, vamos mudar, vamos falar... Você aceita uma coisa? Aceito, claro. Eu vim aqui para tomar chimarrão contigo, é por isso que eu tô aqui. Vamos lá, tu tá vivendo esse personagem incrível, Bento Gonçalves, né, que tem um peso na história do Rio Grande do Sul e tá fazendo um filme que eu considero, assim, de uma relevância, né? A gente tem... É um dos episódios mais vergonhosos da história do Rio Grande do Sul que aconteceu com os lanceiros negros. E me parece que o filme Porongos, que está em produção, enfim, tá captando recursos, né, tá buscando parceiros, o filme ele faz essa reparação histórica de mostrar esses personagens que muitas vezes ficam à margem da história, né? Como é que está sendo? O que significa fazer esse filme para ti? Não, é isso que você falou. É um filme, para mim, extremamente importante e urgente. Você mencionou uma página... você usou um outro adjetivo, mas uma página indigna da história do Rio Grande do Sul. Eu diria que é uma página indigna da história do Brasil, né? O Massacre de Porongos é um episódio que a gente precisa ter coragem de revisitar. E eu acho que, antes de tudo, é importante falar sobre isso, da dificuldade que os meninos vêm tendo para concluir o filme, né? Os meninos, o Diego Milha, Pablo Milha, dois irmãos extremamente talentosos, filhos do Rio Grande, grandes cineastas talentosíssimos. Irmãos da Xana Miller, que é uma grande cantora gaúcha. Que é uma mulher excepcional, uma figura incrível, uma cantora extraordinária. E a dificuldade de levantar um objeto artístico, uma produção artística, uma produção no audiovisual, a mesma dificuldade que a gente tem com o teatro, né? A arte precisa sempre de muito apoio. E é um apelo para todos que nos assistem, assim, a importância da gente olhar para o cinema, olhar para a arte como algo que nos define, razão pela qual é fundamental que a gente se comprometa em fomentar, em cuidar, em lutar para que aquilo aconteça e tudo mais. O filme precisa de apoio. O filme precisa terminar, são 7 cenas que compõem o final do filme, para que a gente consiga entregar um filme urgente, potente, um filme lindo, um filme essencial. Eu estou muito curioso. Vocês gravaram em Bagé A gente filmou em Bagé, eles acabaram filmando em algumas outras localidades do estado, mas a verdade é que eu estou muito interessado no filme. Eu realmente, o pouco que eu vi do filme, me sugere um filme muito importante. Só pra gente falar, para quem não conhece essa história, o Massacre de Porongos foi um momento final da Revolução Farroupilha, quando os negros, o batalhão de negros que fazia parte da guerra, fez a sua derradeira luta, né, e foi, de certa forma, traído, né? Havia uma promessa de alforria, né, de que eles obteriam liberdade, isso não aconteceu, e uma centena, né, mais de uma centena de homens escravizados foram mortos na batalha. Foram emboscados. Foram atraiçoados e chacinados. E o filme vai falar dessa história. O filme trata desse episódio com a coragem que às vezes falta a quem nos conta, né? Eu fico pensando que é tão importante que a gente tenha essa reflexão, né? Uma guerra não é feita só de atos heróicos. Uma guerra também é feita de atos indignos. E eu não consigo entender muito por que as pessoas têm tanto receio. As pessoas têm tanto medo de mexer em quê, a ponto de se recusar a tocar no tema ou a voltar
a esse episódio, né? Então eu acho que o filme presta esse serviço para todos nós. Uma parte da nossa história não nos contam. Uma parte de nós não sabe de onde está vindo. Isso leva necessariamente a uma dificuldade muito grande de entender o presente, né? E tampouco imaginar o futuro. Então eu acho que a contribuição que o cinema tem para dar, que um filme como esse, como Porongos, tem para dar é imensa. A gente precisa romper com esse receio, a gente precisa ter coragem de botar o dedo nas nossas feridas, né? De olhar para essas chagas e trabalhar para de alguma forma ressignificar isso, de alguma forma caminhar na direção de uma reparação histórica, ainda que seja contando a história com um pouquinho mais de responsabilidade, né? Se a gente imaginar que tudo que a gente conhece sobre a Revolução Farroupilha, que é um episódio muito importante, é também muito assentado na ideia de uma fabulação que passa pelo final do século XIX, que passa pelos anos 30 e chega até nós aqui a essa altura. Então, é essencial, na minha opinião, que a gente retome a reflexão a respeito do episódio de Porongos. Eu faço muito voto para que o Diego Miller e a produção do filme consiga recursos, e eu acho que o Estado, e não só o Estado, o Brasil, tem condições de olhar para esse filme e ajudar a gurizada a finalizar um filme que eu tenho certeza absoluta que é um filme muito importante. É épico e que vai ser mais um clássico, né? Eu te olhando aqui, eu não consigo parar de pensar no Capitão Rodrigo, tá? Que eu acho que é um personagem que marcou tanto. Eu vi o filme no cinema, me emocionei muito, assim. Sim. E eu fico pensando pra ti como é que foi, porque é uma responsabilidade imensa interpretar um personagem como o Capitão Rodrigo, de uma obra imensa do Érico Veríssimo, que está fazendo 120 anos agora do nascimento dele. Então a gente está vivendo um momento no Rio Grande do Sul de exaltar mesmo, né, esse legado imenso. Como é que foi para ti interpretar o Capitão Rodrigo? Essa responsabilidade, acho que essa é a palavra, assim, né? Num primeiro momento, bom, a história é um pouco longa, mas a verdade é que a alegria vem primeiro e ato contínuo um senso de responsabilidade, né? E para além de um personagem muito importante para todo um imaginário, além de um personagem importante para a literatura brasileira, as pessoas já tinham uma referência muito potente do Capitão em função da minissérie, em função do Tarcísio, do trabalho do Tarcísio. Então, assim, é sempre muito delicado, né? Mas é um personagem tão mágico, tão impressionante, que no final das contas, assim, eu fico me perguntando se não é só atrapalhar, sabe? Assim, eu acho que o maior desafio é não atrapalhar o personagem. E além de tudo, um forasteiro, né? Um cara vindo de fora se arvorar a contar essa história, um pouco de cara de pau, um pouco de coragem. Mas o Capitão é um personagem lindo, o Érico tá tudo lá, sabe? Eu tive grandes colegas, uma equipe incrível em torno do filme, o Jaime, um grande parceiro, a Letícia. Então, com todas as dificuldades, eu tenho orgulho do Capitão, acho que ele está lá. Tem que ter mesmo, porque é incrível, né? E eu vi uma vez uma entrevista tua contando que a primeira pessoa com quem tu falou, o Jaime Monjardim te ligou, sei lá, falou contigo, disse que tu era o Capitão Rodrigo. E tu deu de cara com o Tarcísio Meira, acho que vocês estavam numa gravação na Globo, alguma coisa assim. Essa história, E aí ele foi a primeira pessoa com quem tu conversou? O Tarcísio foi a primeira pessoa humana respirando de pé que eu vi quando eu saí da sala do Jaime. Que coisa, né? Foi muito, Era pra ser então, né? Eu acho que esse tipo de coisa acaba dando sinal pra gente, sabe? Assim, quando acontece uma coisa dessa, você fala assim, nossa, olha só, né, como uma coisa se deu. Eu fico achando que isso é sinal positivo de uma caminhada generosa. Assim. E o Tarcísio te deu a bênção, vamos dizer assim, né? E o Tarcísio foi muito generoso, ele gostava muito de mim, a gente já tinha feito... Na verdade, a gente fazia um trabalho como pai e filho na TV Globo, quando a gente tem essa conversa, então a gente estava ali com uma relação um pouco estabelecida, um pouco mais próxima. E ele foi maravilhoso, foi incrível. Foi bonito esse momento também entre dois atores, né, de gerações diferentes, essa coisa da troca do personagem, né?
é muito delicado, você acaba acessando a intimidade de um colega, né? Então você tem que ter um pouco de tato. Tu te emociona um pouco falar disso. Me emociono, porque a figura do Tarcísio é uma figura muito importante para mim, né? Muito significativo, toda a minha trajetória, toda a maneira como a minha trajetória tá ligada a ele. Tá ligada a ele, seja pelos olhos do público, seja pela maneira como eu vejo a minha trajetória, né? E a gente dividiu bastante coisa, alguns momentos muito bonitos, assim, em cena, fora de cena. Sua professora de matemática, quando tu tinha 7 anos, disse que tu era a cara do Tarcísio. Pois é, eu tenho esse episódio quase místico na minha vida, né? Uma mulher, era uma professora de matemática, que eu tinha 7 anos de idade, ela olhou para minha cara e faz essa associação completamente improvável, né? Eu nem sabia direito do que ela estava falando, depois eu, enfim... Mas a brincadeira perdurou, ela foi minha professora por muitos anos. E, cara, muitos anos antes de eu começar a minha carreira e alguém trazer de novo essa referência, foi muito incrível lidar com essa perspectiva. Eu volto a tia Cristina muitas vezes. E tive a sorte de contar isso para ela no ar, né? A gente conseguiu fazer um encontro. A TV Globo promoveu esse encontro uma vez, eu revi a tia Cristina e tive a chance de perguntar para esse cara de onde você tirou esse coelho. Essa brincadeira que depois acabou virando uma coisa muito séria. Mas, por sorte, a minha relação com o Tarcísio não passava por essa ideia. A gente nunca falou sobre exatamente esse ponto, sobre como as pessoas associavam, como ele se sentia ou como eu me sentia. A gente trocava por afeto, por coleguismos, né? E é tudo muito engraçado essa história em relação ao Tarcísio e a minha carreira, né? Depois eu faço o Capitão. Pois é, né? É tudo muito significativo para mim, sim. E sobre o Tempo e o Vento, eu não sei, a gente tem na Zero Hora, lá nos nossos arquivos, uma foto tua com um cachorrinho que estava lá no set de filmagens. O Capitão? O Capitão Rodrigo, o Capitão Rodrigo Canino, que tu te apaixonou pelo cachorro que estava lá, Parará, e levou para casa. Sim. Como é que tá o Capitão Rodrigo? O Capitão morreu. Ah, sério? O Capitão morreu, durou bastante, ficou muitos anos com a gente, viu os meus filhos crescerem, era a grande companhia da casa, era o xodó da casa. E há uns anos ele teve uma pneumonia num inverno pesado, já estava mais velhinho e foi. Mas foi um grande companheiro e foi isso, eu chego na cidade para gravar o filme lá em Bagé, já tinha começado a filmar em Pelotas, mas quando eu chego em Bagé, na cidade cenográfica, a equipe que montou o cenário era uma equipe da TV Globo, que o Jaime tinha trazido, amigos meus, pessoas que eu conhecia, com quem eu trocava já há anos. E o pessoal já só estava esperando eu chegar, né, para me contar que tinha um Capitão Rodrigo na cidade cenográfica, que eram os cães, era a matilha ali do lugar, do espaço, era um lugar público, um parque municipal em Bagé, onde a cidade se ergueu. E quando eu chego, um dos cenotécnicos, Tiagão, é o seguinte, tu já encontrou o capitão, já conheceu o Capitão Rodrigo? Eu falei, como assim? Não, o Capitão Rodrigo, olha lá, é o Capitão Rodrigo, aquela lá é a Bibiana e aquele lá é o malandro que tenta roubar a Bibiana do Capitão Rodrigo. E ele dá uns pau no cara de vez em quando. Então, assim, já era todo o cenário do filme ali colocado no dia a dia daquela turma que estava com suor e com o braço erguendo o nosso filme muito antes da gente chegar. E aí, de fato, eu me conectei com o Capitão. Eu fui pro camarim, troquei meu figurino. Quando eu chego no set para gravar, ele vem pro meu lado, o cachorro. E fica por perto. E o Jaime, em alguns momentos, em algumas cenas, era gritação e o Capitão entrava em cena. E aí foi chegando pro meio do filme, pro final, eu fui estabelecendo uma ligação grande com o cachorro, fui me conectando com ele ali e tudo, e no final eu falei, Capitão, você vai pro Rio, cara. Tá vendo? Ó, tinha até um gaúcho em casa. Passa esse mate aí, tia. Passa a cuia, né? A cuia tá esfriando mate aqui, o cara não toma. Não, mas essa história é incrível. Viu a tua ligação com o Rio Grande do Sul? Tem até um cachorro gaúcho, né? Tem um cachorro, cachorro de patente. Te doeu ver a cidade cenográfica lá de Bagé e abaixo, né? Que tristeza, né? Um constrangedor, né? Uma perda imensa. Eu não conseguia, eu dizia para as pessoas, como é que Bagé vai permitir que a cidade, que tem tanto potencial futuro, potencial de turismo, potencial econômico para a cidade, uma memória, né? Uma memória
é que a própria comunidade de Bagé, o próprio povo de Bagé poderia, né, usufruir daquilo, e não só de Bagé, mas toda a região, o estado. Eu tenho certeza que se Santa Fé tivesse de pé, bem cuidadinha, seria um belo passeio turístico na região da fronteira do estado. Não tem dúvida. E, bom, nem sempre é simples essa conexão, né, com o poder público, né, as coisas mudam. As pessoas não compreendem muito e acabam pressionando. O fato é que não se chegou a um consenso de gestão da cidade. A cidade hoje praticamente não existe, tem lá talvez um ou outro alicerce, mas já sei que Bagé e que as pessoas envolvidas com turismo na região da fronteira ali estão interessadas em recuperar a cidade. Já me disponibilizei para ajudar no que for preciso, para que essa ideia aconteça, porque eu tenho certeza que vai ser muito bonito para Bagé, muito positivo para a região. Sem dúvida. Eu acho que é muito... E particularmente eu vou adorar poder voltar ali e passar pela cidade e ver de que maneira o filme semeou coisas para o futuro ali para a cidade, para as pessoas da cidade, né, e para toda a região. Então, tomara que o projeto seja recuperado. Assim, eu não consigo entender por que não até hoje. Realmente... Tem um filme lindo desses, né? Queria aproveitar para falar de outro trabalho que eu acho de uma lindeza e que eu acho que te aproxima tanto da gente, de nós gaúchos, que é a Casa das Sete Mulheres, né? Entrevistei a Letícia Wierchowski já num dos meus podcasts e é incrível. Essa história voltou para o Globoplay e continua um sucesso estrondoso. Qual a explicação para isso? Porque foi lá em 2003, né? 2002, 2003, e segue fazendo sucesso, e a Letícia é muito querida dos gaúchos, né? Eu acho que talvez tu possa falar melhor disso porque tu estava dentro daquilo, né? Eu acho que se existe uma razão para fazer sucesso naquela altura e ainda agora, é porque a minissérie é boa. Essencialmente, a minissérie é muito boa. Eu vejo e acho a minissérie um golaço, assim. Como é que foi fazer Giuseppe Garibaldi? Então, o Garibaldi, né? Fala aí, tu consegue falar que nem o Giuseppe agora? O Garibaldi? Como assim? Fala aí alguma coisa. Andiamo ragazzi, il mare nos espera. Aquela frase dos lanchões, mas a verdade é que o Garibaldi era meu hobby antes do convite, né? Sério? Era. Claro, tu estava lendo. Eu fiz Terra Nostra anos antes. Que está no ar agora de novo, né? Que está no ar de novo. Outro sucesso incrível. Está no ar de novo. Outro bem lembrado. É impressionante como as pessoas têm voltado à história e voltado para me falar de Terra Nostra. Mas o processo de Terra Nostra me conectou com o Garibaldi. Terra Nostra foi em 99 para 2000, em 2003 a minissérie. Então foram 3 anos de dedicação a um hobby pessoal, a biografia do Garibaldi era um objeto de estudo meu. E quando o Jaime me convida, num desses momentos assim de conexão minha e dele, ele me oferece a chance de contar uma história que eu já vinha pesquisando há muito tempo para mais pessoas. Então eu acho que o Garibaldi me pega nesse lugar enraizado, de um lugar anterior ao personagem, né? De uma certa maneira, a partir dos personagens, a gente se envolve com eles. Eu me envolvia com o Garibaldi muito antes de começar a imaginar contar a história dele para mais pessoas. E, cara, você imagina ter esse privilégio, né? E uma biografia e essa figura deificada. O Garibaldi é quase um semideus, né? É um Ulisses de carne e osso. Se vivesse numa outra época, seria um cântico do Homero, né, a história dele. E como é que foi gravar aquelas cenas, né? Com aqueles lanchões, aqueles barcos, aquela coisa... Nossa, eu acho que foi a maior manobra militar já realizada. Não sei se no Brasil dá pra dizer isso, mas o cara sair com barcos por terra é uma loucura, né? É uma manobra gigante, é uma das maiores manobras militares da América, né? Assim, tem uma tentativa de reproduzir uma manobra do Marco Antônio no Egito. É verdade. Do Marco Antônio ou do Júlio César? Também me pegou. Mas é a memória que eu tenho dessa. Como é que foi filmar aquilo? Foi muito emocionante. Foi muito mais incrível do que contar. Eu acho que eu não vou conseguir te contar o que foi, difícil. Porque a gente fez aquela cena, a Vera, né? A gente fez aquela cena de verdade. Normalmente aquilo é um truque de cena. Né? A gente tem a câmera, a gente tem efeito especial e a gente tem ali atores e não atores. Aquilo tinha mais de 200 animais em cena, tinha mais de 300 pessoas em cena, eram barcos
de verdade, né? E passando de Uruguaiana para qualquer lugar. A gente foi filmar aquilo em Uruguaiana ainda, né? Longe para Bu. Mas a verdade é que eram no meio do Pampa e o Jaime tinha previsto uma cena tradicional, né? Com caminhões-pipa, com recurso técnico, né? Bombeiro a postos e tudo mais. Quando de repente começa a fechar o tempo, de uma forma assustadora. De fato, eu estava em cima do cavalo e a impressão que eu tinha é que se eu levantasse o braço eu tocava na nuvem, né? Sem obstáculo nenhum, um teto escuro, né, sombrio, tomando conta do cenário. E aí o Jaime olhou aquilo vindo de longe, assim, ele olhou e falou, cara, vai chover. Eu falei, vai, Jaime. Ele falou, vamos fazer a Vera? Eu falei, vamos fazer a Vera. E aí ele falou, então tá. E saiu e começou. E aí tirou os caminhões e aí a gente esperou a chuva cair para ligar as câmeras. Eu estava combinado com ele e o combinado era muito simples. Quando começar a chover, a gente vai fazer um sinal, porque a gente estava muito longe, então ele botou as câmeras dentro do caminhão de figurino que tinha, uma coisa completamente surreal, inacreditável. E ele falou, eu te faço um sinal, você dá um comando e vai embora, comanda 300 pessoas e 200 animais. Cara, que loucura. E eu falei, cara, como é que vai ser isso? E eu não tinha a menor ideia de como seria, para mim ia ser isso, vamos lá e tal. E de repente cai uma tempestade sobre-humana, uma tempestade incrível, divina, um dilúvio e um vendaval, e aquela cena toda começa a acontecer e teve uma hora que eu olhei, era animal virando o pescoço, atolando, os carros atolando, as pessoas apiando dos cavalos e chapéu voando, e não tinha comunicação com ninguém. O Jaime estava a quilômetros de mim, dentro do caminhão, bem cobertinho, com a câmera ligada, fazendo o que ele podia, e eu sem saber se aquilo estava valendo, porque de fato assim, chegou uma hora que as pessoas começaram a apiar para levantar animal da lama, e tinha que seguir, e os bois puxando, e eu de cima do cavalo comandando aquela gente sem saber com quem exatamente eu estava falando. Nossa, e o que ia acontecer naquilo. Aqui porque... A gente vivenciou uma cena. Incrível. A gente vivenciou uma cena de forma absolutamente inesperada, assim, não dá para você achar que você vai para o seu trabalho, um dia de trabalho, e viver uma coisa única, com essa potência natural, né? A gente está falando de uma força da natureza agindo ali, naquele momento, e a gente exposto. Não tinha capa de chuva, não tinha marquise, não tinha nenhuma figueira para tu se abrigar ali, tinha água, vento e a lama, né? Então foi uma cena gravada de uma vez só, deu certo, valeu. A cena foi pro ar do jeito que o Jaime tinha gravado, era impossível repetir aquilo, porque a gente ficou talvez uns 20 minutos com a câmera aberta. Aquela água choveu por 25 minutos. O Jaime gritou, corta, ou pelo menos a gente foi entendendo que já não estava filmando mais, e quando a gente se deu conta parou de chover e abriu o sol. Parece que foi assim a cena mais incrível, mais impressionante que eu já passei no set de filmagem, das coisas mais incríveis, de você não conseguir entender, mas como é que é isso mesmo? Como é que aconteceu? Tá vendo? Por isso que Casa das Sete Mulheres é um sucesso. Essa é uma das explicações. Eu acho que tem aquilo que eu falei dos sinais, né? São coisas que acontecem de um jeito que você vai assim, cara, isso aí é um bom sinal, né? E a gente ter conseguido fazer a cena e a cena ter terminado e ninguém ter se machucado e ter saído tudo bem. Tu é meio doido também, né? Porque mas é meio inconsequência também, porque eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Vamos fazer? Vamos embora. Aos 23 você vai até a Roma a pé, né? Agora, e quando acontece, você pensa assim, poxa vida, onde foi que eu me meti? Mas a verdade é que a cena, e não dá para entender o que eu estou tentando dizer, assim, por mais, eu já tentei contar essa história muitas vezes, de muitas formas diferentes, eu sempre tenho a impressão de que as pessoas não acessam o que foi, eu acho que não é para acessar mesmo, não dá para ver no ar a cena e imaginar o que foi, não dá, assim, foi uma experiência única, uma experiência que só quem estava ali naquele momento, vivenciou, mas o que eu posso te dizer é que era isso, era a gente diante de uma força imensa da natureza, tendo que cruzar uma jornada de mentirinha, mas sabendo que aquilo ali estava de verdade acontecendo, né? Que incrível. Incrível. E de alguma maneira, eu não sei de onde eu tirei força para entrar numa energia de liderar aquilo, de comandar aquilo, né?
acontece alguma coisa ali. E naquele dia aconteceu e foi muito especial, inesquecível. Incrível, legal ouvir esse teu relato. Tá, e que personagem gaúcho ainda falta fazer, hein? Olha aqui, ó, Capitão Rodrigo, Giuseppe Garibaldi, e agora Bento. O que falta? Eu não sei, quem sabe um dia o Neto, mas calma, que se eu faço o Neto eu fecho a cartela de bingo, né? Não é bem assim. Mas certamente tem muitos bons personagens, brincadeiras à parte. Tem a história do século XX também, não é? Getúlio, sei lá, o que nós temos tudo aí? Tem. Oswaldo Aranha, olha aí. Tem grandes figuras, não, mas a verdade é que as coisas se organizam, né? Eu tenho 3 personagens lindos, sou muito feliz com eles, não sei qual é o próximo, não sei se vai existir, mas se existir será muito bem-vindo. E qual é a tua... Vamos falar do Érico Veríssimo, hein? O Érico é um personagem, não, um escritor, um autor, sei lá, um deus aí que deixou uma obra tão incrível, né? A família dele também. Agora a gente teve a perda irreparável, né, do Luiz Fernando Veríssimo, que se foi. É uma família incrível. E o Érico, agora a gente tem os 120 anos de nascimento, né? Tu conhece a obra dele a fundo, né? É um dos maiores. Eu conheço a obra do Érico, Brasil. Mas eu não posso dizer que conheço a fundo. Eu não sou exatamente um intelectual e tudo mais. Eu acabo passando pelas obras, eu conheço bastante a obra do Érico, mas sempre por um ponto de vista dos personagens, do ponto de vista do ator. Não me arvora dizer que sou um profundo conhecedor. Outro dia eu estava brincando, a gente foi fazer um encontro e eu liguei para a Letícia e falei, parceira, ainda bem que você vem, porque eu não me sinto com autoridade. Vocês andaram fazendo várias palestras. A gente anda fazendo, sim. Esses 120 anos do Érico tem sido muito celebrado, justamente celebrado, uma coincidência. A gente está aqui com os 190 anos da Assembleia, mas a verdade é que é um ano do Érico também e a gente tem andado por aí. E é isso, eu não tenho autoridade para sentar e dizer que sou intelectual. Não, mas nem eu queria saber isso. Eu sou um contador de histórias. Perfeito. E passei bastante pelas páginas do Érico e tenho o Érico como um dos fundadores da minha relação com o meu ofício, né? Assim, O Continente é uma obra muito importante para mim, O Tempo e o Vento é uma obra muito importante para mim. E a maneira como o Érico escreve, a maneira como o Érico te prende nas páginas, a maneira como ele descreve, como ele radiografa a história de um lugar, é verdade. De um povo, é impressionante, né? Essa jornada, a amplitude da pesquisa dele, a representatividade da pesquisa dele, a maneira como ele se coloca nas palavras dos personagens. Muitas vezes, né? Tu conhece a família Veríssimo? Conheço Fernanda, muito Lúcia? pouco. Tive uma única vez, eu acho, com o Luiz Fernando, com alguns membros da família 1 ou 2 vezes, muito pouco. Mas a verdade é que o capitão ocupou um lugar muito especial para mim, né? E toda a obra do Érico tem esse lugar guardado. Mas calma. Vem cá, e quando é que a gente vai te ver de novo nas novelas? Tem algum projeto aí pro futuro? Então, novela eu não sei, né? Eu saí da TV ano passado. Tá, mas aí não pensa em... Não é sobre pensar, eu não tenho esse plano de voltar a fazer novelas. Assim, se um dia acontecer, talvez, quem sabe, não há nenhum motivo para não. Agora o negócio é olhar Terra Nostra. Eu acho que é o que temos para agora, né? Estão aí as reprises. Ali foi onde tu explodiu, eu acho, né? Foi. Dá para dizer. Foi. Mas é isso, assim, quando eu saio da TV era um processo natural, um processo combinado, tudo certo. Mas é natural que eu me afaste um pouco do veículo, né? E sobram as reexibições e tudo mais. Mas agora o foco é nos palcos, né? Eu tenho 2 monólogos em cartaz, em turnê. Albert Camus. Uma adaptação do Camus, da Peste do Camus, um produto da pandemia. E também, como produto da pandemia, daquele momento, a gente compilou alguns monólogos das 3 peças do Shakespeare que eu já fiz em repertório com o Ron Daniels, que é o diretor do Camus. Já teve aqui no Teatro São Pedro? Já tivemos aqui no São Pedro. A gente não trouxe a Peste ainda, e a gente espera fortemente, né, Baixinha? Vira no que vem com o espetáculo. Até porque a Peste tem um significado imenso depois de tudo que a gente passou nessa pandemia, com tudo que a gente viu. É uma obra com uma profundidade intelectual, filosófica e política imensa. Né? E no caso do nosso processo, foi uma angústia todo aquele momento da pandemia, né? Toda aquela ansiedade, aquele horror compartilhado por todos nós, né? Aquilo de alguma forma era uma
virou uma necessidade muito grande poder botar o espetáculo de pé. O processo de adaptação foi para o formato online. Inicialmente a gente queria apresentar durante a pandemia, falar sobre o texto. E acabou que a pandemia passou e a gente achava que a adaptação merecia um corpo mais contundente e ir para o palco. E é isso, né? Era uma necessidade porque a gente viveu a metáfora e a gente viveu a realização da metáfora, né? Assim, a gente viveu o horror na pior da praga e a metáfora da praga em si, que foram os 4 anos de um governo desprezível que a gente teve, horroroso. E então poder trazer de volta a reflexão camusiana, para mim, é muito importante desse processo de pós-pandemia. Legal. É fruto do que a gente viveu e uma forma de usar a arte e o palco como um canal de transformação, de salvamento, um canal de ressignificação, né? E, de uma certa maneira, é uma homenagem a todas as vítimas do horror, a todas as pessoas da linha de frente, né? Que estavam na trincheira salvando vidas enquanto quem podia se cuidar, se cuidou. E viveu essa expectativa da dúvida, né, de não saber o que seria, quanto tempo aquilo ia durar e tudo mais, né? As mortes evoluindo, as perdas, e enfim. Então, o palco é hoje o caminho, né, pós ciclo na TV. Para além disso, eu tenho um projeto de leitura lindo em andamento, que envolve o Érico, envolve o Drummond, envolve outros escritores, envolve o Quintana. O Quintana, claro, com a Liane Neves. Quintana, sim. Fotógrafo do Quintana. Então agora é circular o Brasil, entrar para dentro do Brasil contando história. Fiz um trabalho para a HBO, que vai ao ar agora esse ano ainda, em novembro, que é a Praia dos Ossos, né? O Praia dos Ossos, o crime da Praia dos Ossos, que é um crime importante que aconteceu no Brasil no final dos anos 70, muito pouca gente conhece, quem vivenciou os anos 70 se lembra, foi um episódio muito importante, um crime famoso, ficou famoso, precisa ser contada essa história. Então é isso, assim, as coisas vão acontecendo, mas não é exatamente um pensamento voltar a fazer novela. Eu quero estar contando história e estarei contando história onde quer que seja. É isso aí. Né? E daqui a pouco na TV também, não há nenhum motivo para não. Nós já estamos chegando no fim do tempo aqui. Eu queria só te pedir para encerrar, eu ainda vou falar também aqui da Assembleia, porque mas daqui a pouco eu queria te pedir só para encerrar, assim, tem muita gente que não acredita em si, que não vai atrás dos sonhos, que acha que não vai dar certo e tal. Tu era um cara que nunca pensou em ser ator, né? Tu tem uma história com a natação, depois que ser bancário, eu acho, depois foi vender cuecas no shopping center, é isso? Sim. E aí acabou que a vida virou e hoje está aí um grande ator, falando com paixão desses personagens todos. Eu me apaixonei. Para quem está nos vendo, assim, nos ouvindo, qual é a mensagem? Como superar os desafios? Como é que chegar lá? Utopia, apaixonamento e muito trabalho. Não, na verdade, manter a utopia é essencial. Ainda que a gente precisa ser realista, né? Ainda que a gente precisa ser pragmático muitas vezes, mas manter a utopia eu acho essencial. Qual foi a outra palavra? Não, era isso aí. Mas qual foi a outra palavra que eu usei? Eu falei utopia, falei trabalho e falei apaixonamento. Isso aí. No meu caso, o apaixonamento veio antes da utopia. Eu nunca tive planos para minha carreira, né? A minha carreira que fez planos para mim. Portanto, e por essa razão, eu me apaixono antes. E a partir disso, a minha utopia virou me dedicar a aprender aquele ofício que tinha me encontrado de tal forma que eu tinha me apaixonado completamente por ele. E a partir disso, o trabalho que me levou a cada um desses personagens. Eu acho que Terra Nostra é um marco fundamental dessa tomada de consciência de que o meu trabalho me levaria aos lugares onde eu imaginava poder alcançar a partir daquele apaixonamento. E eu acho que essa trinca é uma trinca que não é exatamente um conselho, mas posso falar por mim, me pega essas 3 palavrinhas aí. Só para antes então da gente encerrar, eu quero fazer um agradecimento aqui, porque esse encontro que ele foi possível graças a Mariana Abascal, que está aqui,
que é a diretora de Cultura Amiga da querida. Assembleia Legislativa. Bravíssima. Produziu esse evento na unha, Que né? nos trouxe aqui para o Memorial do Legislativo. Deixa eu falar, ela está promovendo aqui uma mostra política de cinema pelos 190 anos da Assembleia. Tem um monte de filmes aqui com entrada gratuita. Coisas muito legais nesse prédio histórico e também na Cinemateca Paulo Amorim, ali na Casa de Cultura. Deem uma olhada no site do Memorial Legislativo. Prestigiem, porque vale a pena prestigiar esses eventos, né? Que, poxa, tão uma pensado. Contação de história Claro. do Estado usando a arte e o cinema, né? É isso. Como catálogo. E olha só para dizer agora, no dia 21 de outubro tem o Tempo e o Vento, tá? Tem o Tempo e o Vento com uma exibição às 19 horas, gratuita. Vale muito a pena conferir. Meu agradecimento, então, para o pessoal aqui do Memorial Legislativo, para a Mariana em especial. E parabéns a Mariana Bascal, parabéns à Assembleia por levantar essa ideia, né? Faz isso. tanto sentido, né? Claro. E uma coisa que eu acho lindo de dizer é que a Assembleia Legislativa escolheu contar e celebrar os 190 anos a partir da arte, a partir da cultura, a partir do cinema, né? A partir do teatro, por que não? Porque afinal estaremos lá fisicamente, pessoalmente falando para as pessoas. O Werner já teve uma participação também na inauguração das celebrações. Então acho que é uma escolha feliz, uma escolha linda que precisa ser mencionada. Parabéns pela opção, né? Existem ideias que são representadas de muitas formas, mas eu acho que a ideia de contar a nossa história através da arte é muito significativo, muito simbólico. E Thiago, muito obrigado, tá? Por ter reservado esses minutos aqui pra gente. É um prazer te receber. Tenho certeza que o público vai amar. E volte sempre, né, para o Rio Grande do Sul. Sempre vai ter um mate te esperando, tá bom? Obrigado. Obrigado. Eu fico feliz. Voltarei mesmo, voltarei mesmo. E é isso aí, até a próxima. Beijo pra vocês.